Eu vou começar então aqui falando sobre uma questão que eu acho que é muito importante no desenvolvimento de qualquer modelo de jogo. As ideias, eu geralmente são ideias crônicas, né? Estão comigo, eu carrego, eu vou ajustar o modelo de jogo de acordo com a cultura da equipe, com as características dos jogadores que eu tenho em mente e com o objetivo daquela equipe em determinada competição. O Cruyff, ele fala que o futebol ele é um jogo, né? Falava, né? Mas isso é perpetuado até hoje, né? Que o jogo ele é um esporte jogado com o cérebro, justamente por conta da grande quantidade de tomadas de decisão. Mas tem um tipo de tomada de decisão que é fundamental, que é a tomada de decisão criativa, né? Foi publicado um estudo recentemente que foram analisados os gols marcados na Eurocopa 2012, de 2016 e na Copa do Mundo 2014. E foi verificado que as melhores equipes desses grandes competições, a maioria dos seus gols marcados eram gols com um nível de criatividade alto, né? E a criatividade ela deve estar presente dentro de um modelo de jogo de uma equipe pela particularidade dos jogadores, né? Essa criatividade ela foi analisada através da capacidade do passe, né? Rompendo as linhas das equipes adversárias e nas movimentações sem a bola também. E eu gostaria de perguntar aos senhores, né? Como é que os senhores enxergam a importância da criatividade na construção do modelo de jogo de uma equipe? Como é que se pode treinar essa criatividade, potencializar a criatividade de um jogador profissional? E em qual sessão de treino que vocês encaixariam aí esses exercícios, né, que visam reforçar a tomada de decisão criativa dos jogadores em uma equipe profissional? Primeiro você tocou num ponto, logo no início da sua pergunta, que é fundamental. Né? A gente não adianta você falar ideia de jogo se o treinador ele não conhecer o clube, não conhecer a história do clube, não conhecer o torcedor. Né? Você vai para um time, como um exemplo do ano passado, um Corinthians que pôde ser, né, um time reativo, que aceitaria uma marcação mais baixa, com uma transição muito veloz, né, e letal, como foi o time do Carille, mas talvez essa ideia de jogo você não consiga encaixar no Flamengo, né, que é um time que você vai ter que amassar os seus adversários, que é um time que vai ter que jogar no campo adversário, os zagueiros vão estar, né, no limite da linha do meio campo. Então, esse tipo de conhecimento é importante você ter para abrir qualquer discussão. Né? Então, você tocou nesse assunto, por isso que eu coloquei. Você ter essa ideia da onde você está pisando, né? da onde você está trabalhando para ter as coisas facilitadas. Sobre a criatividade, né, eu vejo, né, falar um pouquinho do futebol brasileiro, né, eu acho que o jogador brasileiro é um jogador à parte do mundo. Né? Então, como eu treino a criatividade? Né? Você tem que ter 80% organização, 85% de organização, mas para o jogador brasileiro, você tem que deixar 15% da criatividade. Né? Às vezes, eu acompanhei alguns trabalhos de base, conversei com alguns meninos. Né? Às vezes, a gente aqui, como treinador brasileiro, né, principalmente no futebol de base, nós, às vezes, nos prendemos muito na parte mecânica, de dar muito a solução. Eu acho que você tem que organizar a sua equipe, você tem que posicionar a sua equipe taticamente, mas você tem que dar um laço de liberdade. Porque o jogador brasileiro é diferente do europeu. O europeu precisa desse caminho, precisa dessas opções para fazer. O jogador asiático, o brasileiro não. Né? O próprio, vamos colocar o jogador argentino, vamos colocar talvez aí um pouquinho Uruguai, mas já se afasta um pouquinho mais que brasileiro e argentino. Eles são jogadores que têm um imponderável. Então, acho que cabe ao treinador essa liberdade, né? Tomar cuidado para não podar isso nos seus treinamentos táticos, principalmente. Então, né, esse é um ponto importante. Né? Na parte tática, você deixar de tomar cuidado para não podar esse jogador. Eu trabalhei algum tempo no Japão, o Chamusca também teve por lá. Né? O jogador japonês precisa que você leve ele até a finalização no gol. Você tem que mostrar para ele o caminho. Né? O brasileiro, você leva até a bola entre linhas. Né? A gente trabalha aí, falando um pouquinho dos treinamentos, a gente faz essa bola entrar entre as linhas adversárias,
a gente cria essas movimentações, mas a partir do momento que ela entrou entre linhas, a gente cria algumas movimentações, mas ali é com eles. Né? A gente até brinca em treinamento, né, que a gente faz os trabalhos e pô, e agora? Não, e agora é com você. Agora a decisão é tua. Né? Você sabe que vai ter um cara penetrando, você sabe que vai ter um pro pivô, um cara entrando nas costas dele, mas a decisão é tua. Se você quiser chutar no gol, a decisão é tua. E o jogador brasileiro, eu acho que você tem que fazer isso, né? E a gente, às vezes, tem que se podar, principalmente em trabalhos de base, para a gente não podar isso deles. Então, o trabalho de comportamento, de você fazer essa bola chegar entre linhas, de você fazer essa bola chegar, né, nas costas dos volantes adversários. Isso aí há treinamentos, né, de passe, de posicionamento, né, em pequenos jogos, em jogos grandes, né, mas, né, a gente tomar cuidado de deixar, quando essa bola chegar, dar a liberdade para o jogador brasileiro tomar essa decisão. Perfeito. Eu fiz uma anotação, mais ou menos em cima da pergunta. O Eduardo falou com muita propriedade aí a importância da gente fazer a leitura, a gente ter as nossas ideias, que, diga-se de passagem, a gente precisa ser muito flexível nas nossas ideias, porque a gente trabalha num país continental, onde o futebol é jogado muito diferente em vários estados. Eduardo trabalhou aí em São Paulo, trabalhou em Recife, trabalhou no Nordeste, trabalhou em quase todas as regiões do Brasil e sabe bem o que eu estou falando. A gente precisa ter muita flexibilidade em relação às nossas ideias e conhecer muita característica do clube que a gente vai trabalhar, e por isso que é importante ter a flexibilidade, para você não ficar preso, não ficar amarrado, engessado a uma ideia, sendo que essa ideia, ela na prática não vai funcionar. Pela característica, ele citou bem a diferença, por exemplo, do Corinthians para o Flamengo, para o Santos. No Santos, os cara não aceitam um jogo reativo. Teve um momento até que o Santos tinha um jogo reativo interessante com o Dorival, mas a proposta deles é propor, é posse de bola, é entrar no campo do adversário, é encurralar. Então, não existe culturalmente como você fazer um jogo reativo, você jogar de bloco baixo. A torcida não vai aceitar, a imprensa não vai aceitar, o entorno não vai aceitar que você tenha esse tipo de comportamento. Então, a sua ideia ela tem que estar atrelada o tempo todo à característica do clube que você vai trabalhar. Esse é o primeiro ponto. Em relação à criatividade dos atletas, eu construí aqui uma frase assim, de algumas coisas que eu li, e ela fala o seguinte: as nossas ideias não deverão tolir a criatividade individual dos nossos jogadores. A mecânica, para que a gente possa chegar no último terço, nesse jogo que o Eduardo falou de entre linhas, no campo do adversário, ela é muito importante, eu acredito muito nela, a partir do goleiro, a construção, através de uma mecânica, que essa mecânica tem que ser levada em consideração, claro, a característica dos jogadores que você tem. A partir daí, quando essa bola já entra no último terço do campo, é muito importante que a gente dê, principalmente nos treinamentos, autonomia para que os nossos atletas tenham determinadas tomadas de decisões que vão fazer a diferença nos jogos e que, às vezes, inclusive, elas não são treinadas, porque isso é talento, é dom do atleta. E no Brasil a gente tem muito jogador com essa capacidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora da formação, porque hoje se tem uma linha assim de determinados treinadores de formação em tolir muito o jogar livre, muito toque limitado, 2, 3 toques, às vezes muitas regras no treinamento. Isso não é bom. Você tem que ter o mínimo de regra possível e jogar o mais próximo, treinar o mais próximo do que vai acontecer no jogo. E essa liberdade, através dos pequenos jogos reduzidos, como o Eduardo falou, do trabalho tático de mecânica para você chegar no último terço, é muito importante. Eu falo sempre assim para os meus jogadores. O nosso trabalho, o trabalho do treinador, é conduzir o time ao último terço. O último terço, ele pode até, como o Eduardo falou bem aí, você pode ter uma mecânica de último terço, mas você não pode ficar refém dessa mecânica, porque os nossos jogadores têm essa capacidade e têm esse poder de criatividade
do ganho, da vitória pessoal, do 1 contra 1, do movimento que às vezes não é treinado, mas ele é construído através dessa capacidade do jogador brasileiro. Outra coisa que eu acho que ele falou aí, eu concordo 100%. No Japão, nós tínhamos uma mecânica onde a gente começava, tem um treinamento que eu chamo de evolução tática, né? Que você coloca os dois times posicionados dentro do campo, um atacando o outro, mas não existe um contato, na verdade. Não existe um jogo de um time contra o outro. Você sai simultaneamente com as bolas, dali do goleiro, o goleiro toca a bola no zagueiro, o zagueiro toca no lateral, e você começa a construir uma mecânica a partir daí. E os dois times acabam finalizando juntos essa mesma mecânica. E a gente criava várias mecânicas, movimentação do extrema para dentro, para criar um movimento de flutuação, para o lateral sair pelo corredor e a bola chegar no lateral para cruzar, e a gente está com nossa área montada, organizada para uma finalização dentro da área. A gente criava movimentações para ter jogo no funil por dentro do campo, com jogo apoiado, com a bola mais espetada, com o movimento dos dois atacantes. A gente criava algumas mecânicas. E tinha um determinado momento do treino que a gente falava assim, nós vamos fazer agora 10 minutos livre, onde vocês vão criar mecânica. O treino parava. Não existia, eles não conseguiam criar nenhuma mecânica que não fosse aquela que a gente já tinha passado nos primeiros exercícios. Eles têm uma dificuldade muito grande. E aí sim você precisa levar o jogador não só até o último terço, mas você precisa criar uma mecânica ofensiva também. E um outro detalhe interessante, se você pegar em todos os anos, eu não sei agora que eu voltei em 2009, mas eu acho que não mudou muito. De vez em quando eu acompanho os resultados, vejo mais ou menos, entro na internet para ver algumas informações do futebol japonês. Eu acho que 90%, sei lá, talvez 100% dos artilheiros, que eles chamam de top score, são jogadores estrangeiros, porque eles têm uma dificuldade muito grande de colocar a bola para dentro. Por isso que é importante essa construção de mecânica também. Mas aqui não. Aqui a gente tem jogadores com essa capacidade, a gente tem muito jogador de qualidade com poder de finalização, que a gente precisa deixar a construção um pouco dessa autonomia para que os nossos jogadores possam, dentro do campo de jogo, trazer as soluções que o treinador precisa para a gente ganhar os 3 pontos. É muito simples.